Tem um motivo muito claro para eu não estar comprando MXRF11. Não é porque o fundo é ruim ou não é porque eu não gosto dele. Inclusive, eu tenho ele na minha carteira. Só que está acontecendo um negócio na economia que faz ele ficar caro demais. Então você poderia ter um retorno muito maior, só que por estar comprando nesses preços, o retorno da sua carteira pode acabar diminuindo. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o motivo de eu ter parado de investir no MXRF11 e também vou te falar quando que eu voltaria a investir nele. Eu sou o Alexandre, tenho 22 anos, já conquistei tudo que eu tenho sem depender de ninguém. E aqui nesse canal eu te mostro como que os investimentos transformaram a minha vida e também podem transformar a sua. Então sem muita enrolação, bora direto ao ponto como de costume. Para quem não conhece, o MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais vendidos na Bolsa de Valores. Inclusive ele é um dos mais famosos por ser base 10, tipo, com menos de 10 reais você consegue investir nele. E ele é muito interessante porque é um fundo imobiliário de papel que investe em CRIs. E quem investe nesses CRIs acaba recebendo juros de retorno. Só que aí você deve estar pensando, nossa, mas não seria muito mais fácil eu investir em CRIs? Talvez sim, talvez não. Pelo simples motivo que também seria mais fácil você investir, comprar uma casa e botar para alugar, comprar um shopping e botar para alugar. Dessa forma você consegue controlar tudo sozinho, sem depender de ninguém. Só que é exatamente para isso que servem os fundos imobiliários. Porque vamos supor que você quer investir no XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping. Você não tem dinheiro para comprar um shopping, você não tem dinheiro para montar uma carteira diversificada com vários shoppings. Então você compra o XPMAL, que é um fundo imobiliário de mais ou menos 100 reais, e você já está diversificado em todos esses shoppings. Fora que você não precisa fazer nada, tem um gestor lá cuidando de tudo, tem uma equipe por trás cuidando de toda a operação, toda a parte burocrática e etc. Então o fundo imobiliário de papel é basicamente a mesma coisa, o MXRF11. Provavelmente você não vai conseguir um retorno maior que um gestor do MXRF11, por exemplo. O gestor tem toda uma equipe, tem um network absurdo para poder tirar dúvidas, poder pegar informações e tudo mais. Então com certeza um fundo imobiliário que investe em CRIs vai conseguir um resultado muito maior do que você que vai investir em CRIs sozinho. É o fundo imobiliário normal, só que um fundo imobiliário que investe em CRIs, por exemplo. Não só CRIs, mas é tipo o ponto forte dele. E aqui entra um ponto muito importante. Com a taxa de juros nesses níveis atuais de 15%, tipo uma taxa de juros absurda, o MXRF11 acaba performando bem, porque é um fundo imobiliário de dívidas, querendo ou não. Então, pensa, as dívidas na maioria das vezes são atreladas à taxa Selic, são atreladas à inflação e tudo mais. E com essa taxa de juros muito alta, para qualquer pessoa que queira emprestar dinheiro, queira investir em alguma coisa, o retorno tem que ser maior. Então o MXRF11 pega o dinheiro que ele tem e já investe em algo que vai proporcionar um retorno maior. E é exatamente por isso que ele está crescendo, porque querendo ou não, ele está pegando o dinheiro dele, botando o dinheiro dele em CRIs que vão gerar grandes resultados, só que tem um problema. Essa taxa de juros em um momento vai cair. Essa taxa de juros não vai ficar em 15% para sempre. É exatamente por isso que a cotação do MXRF11 está crescendo, os dividendos estão crescendo, tipo, ele está pagando ótimos dividendos, isso não vai durar por muito tempo. Olha aqui para vocês verem, o MXRF11 estava sendo cotado a R$ 9,04 no dia 10 de março, tem 6 meses isso. De lá para cá, ele subiu 7,52%, que dá mais ou menos 68 centavos. Que para um fundo imobiliário subir em 6 meses 68 centavos, tipo o fundo imobiliário que é negociado a R$ 9,00, é uma valorização absurda. Ainda mais para o fundo imobiliário de papel, que é como se fosse uma renda fixa. Esses fundos imobiliários de papéis normalmente não costumam oscilar muito. Só que é aí que entra a pegadinha, porque muitas pessoas olham para o MXRF11, para esse gráfico aqui subindo e pensam, caraca, MXRF11 vai continuar entregando ótimos dividendos, vai continuar crescendo. Só que eu acredito que se você investir agora, quando a taxa de juros voltar a cair, você vai perder dinheiro, porque o MXRF11 já se valorizou. Então o certo a se fazer era ter investido aqui quando estava R$ 9,00, 9,20, 9,30, entendeu? Não agora quando está 9,70. Inclusive, o MXRF11 está sendo negociado a um preço sobre o valor patrimonial de 1,02. E você pode pensar, nossa, ele está bem pouquinho acima do preço sobre o valor patrimonial. Só que você precisa entender que um fundo imobiliário de papel, você nunca deve comprar acima do preço sobre o valor patrimonial, porque realmente o preço sobre o valor patrimonial dele é um preço que ele tem de patrimônio, não é igual a um fundo imobiliário de tijolo que, se o fundo imobiliário for muito bom, tiver uma gestão excelente e tiver feito algumas compras que provavelmente vai dar um retorno no futuro, inclusive um fundo de tijolo que tem shoppings físicos mesmo, com o tempo vai se valorizando. Então se você comprar com preço sobre valor patrimonial até um pouco acima de 1, você vai ter retorno no longo prazo.
Agora, no caso de fundos imobiliários de papéis, não. Então, não é muito mais interessante você procurar outras oportunidades, você investir em outros ativos que estão descontados, como o XPMA11. O XPMA11, por exemplo, mesmo que ele tenha subido um pouco, o preço sobre valor patrimonial dele estava muito baixo, estava 0,80 e pouquinho, não estou lembrado agora. Eu comprei ele por R$ 98,00, R$ 97,00. E ele ainda subiu um pouco, só que mesmo assim ele ainda está descontado. O preço sobre o valor patrimonial dele é de 0,90. Então isso significa que você está comprando um ativo mais caro do que ele vale. Então pensa bem, pensa em outros ativos que existem aí no mercado que estão muito mais descontados. Você pode fazer uma análise melhor, não precisa ficar investindo no MXRF11 só porque é um fundo imobiliário base 10 e você tem na sua cabeça que é barato só porque ele custa R$ 9,00. R$ 10 e tudo mais. Não, não é isso. Você também tem que olhar o preço sobre o valor patrimonial, tem que entender que ele é um fundo imobiliário de papel e comprar um fundo imobiliário de papel acima do preço sobre o valor patrimonial não compensa. Podem ver que eu tenho ele aqui na minha carteira, ó. Eu tenho 242 cotas a um preço médio de R$ 9,57. E o meu preço médio só é alto porque o MXRF11 foi o primeiro fundo imobiliário que eu comecei a investir. Só que agora eu só faço aportes nele caso ele esteja abaixo do preço sobre o valor patrimonial e não tiver nenhuma outra oportunidade muito melhor que ele no mercado. Eu só não vendo ele porque é um fundo imobiliário seguro, fundo imobiliário que existe há bastante tempo, paga dividendos consistentemente, então eu mantenho ele aqui na carteira, porque faz com que minha carteira oscile menos. E se você ficou perdido nessa parte desses números de preço sobre valor patrimonial e tudo mais, eu te recomendo fortemente que você comece a aprender isso, porque é algo muito importante. Não tem como você investir num ativo sem você saber o preço sobre o valor patrimonial, sem você saber se a empresa está cara ou barata, e é exatamente por isso que eu criei o meu curso que se chama Do Zero ao Investidor. Ele custa menos que uma pizza, ele custa somente R$ 24,99 e eu te ensino tudo sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas e tudo mais. Eu te ensino tudo para você saber se um ativo tá barato ou tá caro, se tá na hora de vender, se tá na hora de comprar. Eu te ensino tudo isso da forma mais simples possível. Eu investi mais de R$ 1.000 em cursos, eu comprei vários livros, li todos os livros. E tipo, mano, eu tô sempre buscando aprender muita coisa, eu tô investindo há mais de 4 anos e todo o meu conhecimento eu deixei lá porque você vai pegar um conhecimento de 4 anos crescendo, desenvolvendo uma estratégia e tudo mais por R$ 24,99. Fora que garantindo o curso você tem acesso ao nosso grupo com mais de 150 investidores. E lá no grupo você pode tirar suas dúvidas, tem mais de 150 pessoas lá no chat, tipo, conversando, trocando ideia, um ajudando o outro. Então, da mesma forma que alguém vai te ajudar, no futuro você pode ajudar outra pessoa que vai entrar depois e tudo mais. Então, é um ajudando o outro. Eu também tô lá nesse grupo tirando as dúvidas de todo mundo. Então, eu tenho certeza que você vai curtir. Então, é basicamente isso. Não é porque o MXRF11 é ruim. Eu não estou investindo nele porque eu acredito que ele está caro. Não acredito que ele está caro, ele realmente está caro. Mostrei aqui para vocês, expliquei tudo mais. Um fundo imobiliário de papel, você não deve investir nele com preço sobre o valor patrimonial acima de 1, porque você vai estar pagando caro no dinheiro que a empresa tem. E eu expliquei que ele só está caro porque a taxa de juros está alta, então ele está performando bem, o resultado do MXRF11 está sendo muito bom. Só que em um momento esse resultado vai cair. Aí você pensa, uai, mas se ele tá performando bem, eu quero ganhar também. Aí que tá. O certo a se fazer era comprar quando ele tava barato. Porque aí você comprou ele barato e pensa o tanto que você iria ganhar. Você iria ganhar na valorização e também estaria ganhando ótimos dividendos agora. O seu yield on cost seria excelente. Porque você pagou barato num fundo imobiliário que iria aumentar os dividendos, que foi o que aconteceu com o MXRF11. E vai por mim, tem vários ativos muito mais baratos que o MXRF11. Pode ter certeza. Um deles foi o XPMAL, que eu mostrei aqui para vocês. Então estuda um pouco, dá uma pesquisada mais a fundo, fora que o XPMAL é muito mais seguro. E se você tem MXRF11 na carteira, deixa aí nos comentários se você está comprando, vendendo ou só mantendo. Eu quero saber o que você está fazendo. E se você tiver um pensamento diferente do meu, eu também vou gostar de ler, vou gostar de ver outras formas de pensar, porque talvez eu esteja errado, não sei, vai que o seu pensamento faz mais sentido. Inclusive, se você está gostando de aprender com os vídeos aqui do canal, eu tenho certeza que você vai curtir esse aqui, que é o episódio 6 da série Do Zero ao Investidor, que eu mostrei que minha carteira subiu mais de R$ 1.400 em uma única semana. O vídeo acabou, tamo junto, é nóis.